Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago 3,16, está escrito na Bíblia. Oi, crianças, tudo bem? Crianças, esse versículo fala sobre uma pessoa quando ela é invejosa, ambiciosa, quando ela quer as coisas para ela. Sabe, uma pessoa ambiciosa, crianças, ela nunca está contente com o que ela tem. Ela acaba querendo o que é dos outros. Preste atenção nessa história que eu vou contar para vocês, que está lá na Bíblia, no Velho Testamento, em 1 Reis, no capítulo 21. Pois bem, crianças, o mau rei Acabe, ele era um rei muito mau. Certo dia, ele estava passeando pelo seu palácio e o que ele avistou? Uma plantação de uvas bem lindas. Essa plantação de uvas fica perto aqui do meu palácio. Ai, acho que eu vou pegar essa plantação para mim. Eu vou descobrir quem é o dono. E ele descobriu que o dono era o Nabote. Nabote, ele tinha uma plantação muito bonita de uvas. E o rei Acabe chegou até lá e falou assim: essa tua plantação de uvas, ela é tão bonita e fica aqui perto do meu palácio e eu estou com uma ideia aqui. Eu quero fazer uma horta e aproveitar essa plantação. Então vamos fazer o seguinte, Nabote, me venda essa sua plantação ou eu te dou uma outra plantação, uma outra propriedade muito melhor do que essa sua plantação de uvas. O Nabote, crianças, ele pegou e falou assim com muito respeito, com muita reverência para o rei Acabe, mas ele falou uma verdade. Ele falou assim: rei, longe de mim que eu venda uma herança, que eu peque contra Deus. Sabe, naquela época as pessoas não podiam vender a sua herança, elas recebiam e elas tinham que cuidar e ter. E Nabote, ele cuidava dessa herança, ele cuidava dessa plantação. Crianças, o Acabe foi emburrado, triste para casa. Ele queria aquela plantação de qualquer jeito. Ele olhou para aquela plantação e ele teve inveja da plantação. A inveja, a cobiça é pecado, porque a gente quer ter aquilo que é do outro, sendo que a gente pode muito bem trabalhar e conquistar para nós aquilo que é para nós, o nosso direito, mas não querer o que é dos outros, não é verdade? E o pecado é algo que afasta o homem de Deus. Acabe já estava muito longe de Deus, porque ele era um rei que tinha terríveis atitudes. Ele cometia muitos pecados que deixavam ele cada vez mais longe de Deus. E ele era casado com uma mulher chamada Jezabel, que era uma rainha muito má. Ele estava lá deitado na cama, virado para a parede, emburrado, de bico, porque o Nabote não quis vender a plantação de uvas para ele. A Jezabel olhou para ele assim: o que você está aí todo triste? O que você está aí que você não come? Por que você está assim aborrecido? E o Acabe disse assim: sabe o que é? É que eu fui lá falar com o Nabote, fui tentar negociar aquela plantação tão linda de uvas que ele tem aqui pertinho do nosso palácio, Jezabel. Puxa vida, eu queria tanto, mas ele não quis saber de vender para mim. Eu estou muito triste. O quê? A Jezabel disse: por acaso você é ou não é rei? Você governa ou não governa? Pois muito bem, levante-se, coma, se anime. Eu vou dar a plantação de Nabote para você. Crianças, a Jezabel arquitetou um plano muito mal, terrível. Sabe o que ela fez? Ela pegou e escreveu cartas no nome do rei Acabe. E pegou o anel do rei Acabe e assinou e selou essas cartas e mandou para todas as pessoas. Sabe o que dizia essas cartas? Convoco a todos para comparecerem a um grande jejum.
Há um tempo em que nós vamos ficar sem comer, uma reunião, uma assembleia, vamos todos ficar de jejum e quero que Nabote venha e seja o convidado de honra desta reunião e que ele se assente no lugar de honra e que escolham 2 homens de mau caráter para que acusem Nabote de ter blasfemado contra o nome de Deus e blasfemado contra o rei. Que carta terrível, crianças! Pois bem, esta carta ela entregou aos seus oficiais e eles trataram de cumprir o desejo da rainha e essa carta chegou e fizeram a tão chamada reunião que a Jezabel solicitou. Fizeram aquela reunião, a Jezabel não participou, o rei não participou, só os oficiais, o Nabote e o povo. Chamaram e colocaram o Nabote, chegou todo inocente lá e ficou sentado num lugar de honra. Ele até estranhou, né? Talvez tenha estranhado, porque será que me colocaram num lugar de honra aqui? Mas ele sentou-se. E nisso, crianças, chegaram 2 homens de má conduta, de má reputação, homens de mau caráter, e eles blasfemaram contra Nabote. E disseram que Nabote tinha blasfemado contra o Deus Todo-Poderoso e tinha blasfemado contra o rei. E naquela época, quem blasfemava, sabe qual era a punição, crianças? Teria que ser morto a pedradas. E foi isso que aconteceu. Nabote não pôde se defender. Todo mundo ouviu a acusação daqueles 2 homens, sabe? Tomaram Nabote e levaram ele para fora da cidade e mataram ele a pedradas. E foram comunicar à rainha. Chegaram e disseram, Nabote foi morto a pedradas porque blasfemou contra Deus e blasfemou contra o rei. A Jezabel saiu toda feliz, chegou e falou para o rei Acabe, pode pegar a herança de Nabote para você, pode pegar aquela plantação de uvas, porque Nabote, querido, Nabote está morto. O rei Acabe se levantou todo animadinho, crianças, foi e tomou posse daquela plantação, ia fazer tudo o que ele queria. Ai, estava todo feliz. Mas quem será que viu tudo isso e mandou dar um recadinho para o Acabe? Quem? O nosso Deus Todo-Poderoso. Aquilo que Acabe fez entristeceu a Deus e Deus mandou o profeta Elias ir conversar com Acabe. Quando Elias se aproximou de Acabe, Acabe olhou assim, tá vindo aí o meu inimigo! E o profeta Elias trouxe o recado. Deus tem um recado para você, Acabe. Você matou e tomou posse da herança. Saiba de uma coisa, Acabe. No lugar aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, o seu sangue também os cães lamberão. E a sua esposa Jezabel também terá um fim terrível. Os cães comerão a carne dela, a família dela será destruída por causa desse teu pecado, por causa da sua desobediência. Você tem desobedecido ao Deus Todo-Poderoso, você tem se voltado para os ídolos, você tem sido um mau rei, não tem se consertado, não tem se arrependido, você vai sofrer as consequências dos seus erros. Acabe. Quando o profeta Elias falou tudo isso, o Acabe, que ele tinha Elias como um inimigo dele. Mas quando ele falou isso, crianças, a Bíblia diz, lá em 1 Reis 21, no versículo 27, olha o que a Bíblia diz, eu vou ler aqui para vocês. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Aquela palavra de Elias atingiu o coração de Acabe.
E ele ficou com muito medo, e ele ficou muito arrependido, e ele ficou triste. E Deus viu que ele estava triste e chamou o profeta Elias e falou: Elias, você está vendo que o Acabe está triste, está arrependido? Diga para ele que eu não vou fazer tudo isso que eu prometi nos dias de vida dele. Ele não vai acontecer isso com ele porque ele se arrependeu. Quando nós cometemos um pecado e quando nós nos arrependemos e pedimos perdão para Deus, Deus ele nos perdoa. E muitas vezes Deus pode até nos livrar da consequência daquele pecado, como ia livrar o rei Acabe. Sabe? E eu quero perguntar para você, criança, você tem cometido alguma coisa que você sabe que desagrada a Deus? Como de repente até o pecado da inveja, né? Tem inveja da mochila do seu coleguinha, do celular dele, do tênis dele. Ai, eu queria ter um tênis igual a esse. Eu vou pedir para o meu pai comprar um tênis igualzinho a esse. Essas coisas a gente não pode ter esse tipo de sentimentos que são pecados de inveja, né? Nós não podemos desejar o que o outro tem. Nós não podemos desejar as coisas do nosso próximo. Se você muitas vezes tem tido esses pecados na sua vida, que você possa se arrepender, ou de repente você briga demais, ou você desobedece, sabe? Se nós nos arrependemos, Deus nos perdoa. E você quer pedir perdão das coisas erradas que você fez? Você pode fazer uma oração comigo agora. Jesus veio para nos perdoar de todo pecado. Jesus, ele quer ser o teu Salvador, se você ainda não tem ele como seu Salvador. Fecha os teus olhinhos agora e se arrepende, conta para Jesus. Todo e qualquer pecado que você tenha cometido, da inveja, da mentira, das brigas, das desobediências, de ver coisas sujas na internet que não é para criança ver. Assim como Deus viu o que a Jezabel, a família do Acabe fez contra o Nabote, Deus também, ele vê as coisas que a gente faz erradas. Então fale com Jesus agora e peça perdão. Senhor Jesus, eu quero orar por cada menino, cada menina, cada homem, cada mulher que nesse momento está lembrando de algo muito mal que fez. Talvez um pecado de inveja, uma mentira, uma briga muito feia, Senhor. Disse palavras tão duras que machucou alguém, mas essa pessoa agora está arrependida. Senhor, perdoa ela. Assim como o Senhor tinha perdoado Acabe por causa dos seus erros, tinha dito que não ia fazer mal a ele porque ele se arrependeu. Eu oro, Deus, por essa pessoa que agora está arrependida das coisas erradas que fez. Perdoa ela. Jesus, purifica, limpa com o teu sangue, Senhor. E eu peço, Jesus, a essa criança, essa pessoa que está pedindo para o Senhor vir morar no seu coração, venha morar no coração dela, venha ser o seu Salvador. Eu te peço e te agradeço. Amém. Sabe, crianças, o Acabe naquela hora ele se arrependeu. Mas depois ele voltou a fazer coisas erradas. Vocês lembram quando eu contei há um tempo atrás lá sobre a morte do rei Acabe, a profecia de Micaías? Dá uma olhadinha lá atrás, lá nos nossos vídeos, lá da primeira IEQ Kids, lá vai nas nossas redes sociais e veja essa história novamente. Ele se arrependeu de momento, mas depois voltou a praticar o erro. Então eu digo para você, criança, se você se arrependeu, procure não fazer as mesmas coisas erradas, porque Deus não se agrada quando a gente se arrepende e depois volta a fazer tudo de novo. Nós não podemos brincar com o perdão de Deus, nós não podemos brincar com o sacrifício de Jesus. Ele morreu lá na cruz por nós, hoje ele está vivo, ele pagou o preço pelos nossos erros, mas nós não podemos brincar com o nome de Jesus. E daí, crianças, gostaram da nossa história? Então, olha, um abraço bem gostoso, um beijo. Curta as nossas histórias. Deus tem um recadinho para cada um de vocês, menino, menina, papai, mamãe, você que está aí assistindo as nossas histórias. Vá lá nas nossas redes sociais e curta, tá bom? Um beijo grande!